Olá, amante de livros. Trago para vocês hoje uma bela coletânea de contos que tratam do tema da ética de maneira específica. Trata-se do livro História sobre Ética, da coleção Para Gostar de Ler, publicado pela editora Ática, com contos selecionados pela ensaísta e crítica literária Marisa Lajolo. Bem, a literatura, em geral, ela é muito rica ao tematizar a ética, até porque a ética é um tema fundamental para a nossa existência. E a literatura, ela retrata o humano. Mas tratar da ética é tratar talvez aquilo que seja o elemento estrutural e ao mesmo tempo o mais controverso e mais problemático tema da alma humana. O nosso senso moral, os nossos princípios, os nossos valores são muitas vezes postos à prova, né? Nós somos testados frequentemente no cotidiano. Nós vislumbramos atos de injustiça, de responsabilidade, de corrupção, de fofoca, ou mesmo quando nós nos vemos em situações em que precisamos decidir a maneira correta de agir, seja em relação a nós mesmos, seja em relação aos outros. Ou seja, é comum nós nos vemos em situações em que temos que optar entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, ou entre o que nós consideramos, não é, ser o bem e o que consideramos ser o mal. Bem, nesse livro, os temas e problemas da ação e da consciência moral também são abordados aí em diferentes situações e a partir de diversos problemas. A seguir, eu vou apresentar para vocês aí os autores dos contos que compõem essa coletânea e depois eu vou falar de dois deles a título aí de uma apresentação. O livro é composto por 11 contos escritos por autores das mais variadas épocas. Nós temos aí o La Fontaine, das fábulas, o saudoso Machado de Assis, Moacir Clear, a Lígia Fagundes Telles, o filósofo Voltaire, Guido Fidelis, a jovem Catherine Mansfield, Lima Barreto, Lourenço de Aféria, o Arthur Azevedo e o Álvaro Cardoso Gomes. É muito importante destacar que no final de cada conto é apresentada uma breve biografia e também uma descrição aí do estilo e das temáticas que os autores abordam nas suas obras, em geral. Isso, para mim, esse aspecto é muito importante porque ele é um elemento didático que convida o leitor a se aprofundar na obra dos autores dos contos que ele leu. Os contos são escritos, é claro, com estilos diferentes, estilos variados, né? Mas neles a natureza humana, os dilemas éticos, eles são apresentados às vezes de uma maneira que é satírica, às vezes com muito bom humor, às vezes com profundidade e também com sensibilidade, às vezes relacionando realismo e fantasia, ou colocando as coisas aí num relato de estilo jornalístico. Não vou falar de todos os contos, é claro, mas vou dizer que eu gostei de todos, né? O livro realmente é muito bom. Para, quem sabe, estimular você a ler esse livro, eu vou falar de dois deles. Tá? Vou falar do conto Os Gatos Pardos da Noite, de Lourenço de Aféria, e vou falar do Custodinho, de Arthur Azevedo. Vamos lá. Nos Gatos Pardos da Noite, o Lourenço de Aféria nos conta aí a morte, nos relata aí a morte de uma criança durante uma invasão da polícia à favela. Os policiais procuravam um criminoso, acabam invadindo um barraco à procura de um suspeito, e um dos policiais acaba disparando, acaba realizando um disparo que mata uma criança de poucos meses de vida. Em seguida, eles vão descobrir que não se tratava do criminoso, que era apenas um trabalhador honesto. O conto se encerra com um policial, mais tarde, lá no banheiro, se olhando no espelho e preocupado com a sua calvície. Como se o que tivera acontecido aí não fosse algo tão importante. Fosse mais um dia da vida de um policial. A gente fica pensando numa série de coisas, não é? Será que os policiais não deveriam ter agido com mais prudência? Será que eles não têm o preparo adequado? Só que não foi as duas coisas, não é? É uma questão social, é uma questão governamental. O que fazer para, se que isso é possível, né, reparar
a perda de uma criança tão jovem, né? No conto Custodinho, o Arthur Azevedo nos mostra a situação de um funcionário público que se vê diante de um dilema ideológico, por assim dizer. É um conto muito bem humorado, que ocorre durante a chamada Revolta da Armada, durante o governo do segundo presidente brasileiro, o Floriano Peixoto. Nessa revolta, marinheiros estavam insatisfeitos com o governo do Floriano, que estava sendo muito autoritário, muito centralizador. Eles queriam aumento de salário e queriam participar mais efetiva, de maneira mais efetiva, né, nesse governo. Esse funcionário público se mostra, pelo menos para a família, um fervoroso defensor dos revoltosos. Mas na repartição pública ele era muito cuidadoso ao se manifestar. O Arthur nos mostra aí várias situações em que ele se vê em dificuldades, não sabendo direito exatamente o que ele vai defender. E no final do conto ele acaba mudando de ideia em público e se diz a favor do governo do Floriano Peixoto. E ele faz isso durante um batizado. Esse conto coloca algumas questões, né? Por exemplo, como é que ficam aí as questões ideológicas ou as concepções ideológicas diante da necessidade prática de sobrevivência e quando a vida e a segurança de outras pessoas, especialmente da família, está em jogo, está em perigo? Complicado, né? Bem, gente, esses dois contos representam aí uma amostra do livro, não é? Há outros tipos de dilemas. Aliás, na minha concepção, é por isso que vale a pena ler esse livro, porque ele apresenta dilemas que são humanos, genuinamente humanos. Mostra aí conflitos pessoais em relação à moral da sociedade, conflito entre razão e emoção, entre justiça, moral e poder, entre valores morais e corrupção. Mas mostra que a ética é uma coisa complexa. A ética é, de fato, um campo difícil. A filosofia trata desse assunto já há muitos séculos. E eu, como professor da área, indico para você, caso você tenha interesse, após ler esse livro de contos, o livro de uma introdução geral à ética, o livro cujo título é Elementos de Filosofia Moral, de James Rachels, que foi publicado pela editora Gradiva, a editora portuguesa Gradiva, mas que pode ser encontrado aqui no Brasil. Então ele funciona como uma excelente introdução geral ao tema da ética. Certo? Eu agradeço a quem me acompanhou até aqui e me despeço. Leitura e pensamento. Livros são fundamentais. Forte abraço.